A graça e a paz, meus irmãos. Eu quero trazer agora para você uma reflexão que está em Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Pedro ele tinha sido preso, que Herodes tinha prendido Pedro, tinha matado João à espada, e Pedro estava sendo entregue para ser levado a julgamento público. Certamente Pedro seria preso. Certamente Pedro seria morto também, como Tiago foi morto. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso naquela cadeia, naquela prisão, algemado, diante dele estava 4 escoltas e guardas para proteger Pedro, para que ele não saísse de forma alguma daquela cadeia. Aos olhos humanos, Pedro não teria condições de sair de lá. Mas a Bíblia diz que existia uma igreja que estava orando por Pedro. Então, uma certa noite, milagrosamente, um anjo do Senhor aparece a Pedro. As algemas caem, as algemas se quebram, e Pedro é levado até os portões. E diante daquele portão, os portões também se abrem, e Pedro, ele sai e vai até uma casa. E a Bíblia diz que nesta casa estava reunido muitas pessoas que estavam orando. Certamente, sem dúvidas disso, Pedro ele foi liberto daquelas cadeias, porque existia uma casa, existia uma igreja reunida dentro daquela casa, em oração. Estava clamando pela vida de Pedro. Estava pedindo a Deus para que Pedro fosse libertado daquela cadeia, que Pedro poderia ser retirado de lá. O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, é que talvez existam também Pedros na sua vida, na sua família. Talvez pode ser os seus familiares, os seus filhos hoje nas drogas, as suas filhas hoje ainda longe de Deus neste mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, com toda certeza do meu coração, Deus é poderoso para transformar, para libertar toda e qualquer pessoa, toda e qualquer situação. Não há impedimentos para Deus. Mas existe também um princípio que eu e você precisamos fazer: oração. A oração vai mover o céu. A oração vai mover céus e terra. A oração vai mover o coração de Deus. A oração pode fazer milagres. A oração pode transformar realidades. Por isso, meu querido, não se desespere. Corra para o quarto, para o lugar secreto. E ali você busque a Deus. Busque o favor de Deus, seja para quem for, seja ou talvez para você mesmo. E tenha certeza no seu coração, Deus pode fazer. Deus pode transformar toda e qualquer situação. A Bíblia diz que Pedro foi liberto. A Bíblia diz que Pedro continuou o seu ministério. Algo que estava, aos olhos humanos, pronto a acabar. Pedro poderia ser morto aos olhos humanos. Mas uma igreja que acredita, um homem e uma mulher que acredita no poder da oração, vai fazer com que pessoas sejam libertas, que famílias sejam tocadas, em que casas sejam transformadas através da oração. Cabe a mim e a você decidirmos orar. Cabe a mim e a você decidirmos buscar a Deus em oração. Se nós buscarmos, Ele certamente responderá o clamor do nosso coração. Que Deus te abençoe. Que essa palavra ela abençoe a sua vida, o seu coração. E creia, a oração tem um poder milagroso. A oração é eficaz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.